Parei um tempinho para a gente falar hoje sobre deploy de aplicações com Spring Boot em produção. Muitas pessoas, principalmente quem já está na área há algum tempo, acham um pouco estranho quando se depara com o termo FAT-jar, ao ficar sabendo que o container, né, por exemplo, o Tomcat, o Jerry, o servlet container fica embutido dentro de um único jar, ou seja, a aplicação quando você vai fazer o deploy é um jar e você roda simplesmente aquele jar. Você não tem que fazer o deploy de um war, né, dentro de um Tomcat, por exemplo, dentro de algum outro servlet container ou de um application server. Porque antigamente, como que a gente fazia desenvolvimento de aplicações? A gente desenvolvia, gerava um arquivo war e esse war a gente implantava dentro de um container. Inclusive esse container a gente poderia ter mais de uma aplicação rodando lá dentro dele. E hoje as coisas estão mudando, ainda existe essa possibilidade, mas o que está se usando mais é a gente ter um fat jar, ou seja, um jar que tudo está contido lá dentro dele, incluindo o próprio container. Olha só, não só a aplicação, mas o próprio container. E aí muita gente acha estranho, eu também achei estranho quando a primeira vez que eu vi isso, alguns anos atrás, mas hoje é muito comum isso e tem gente que fica preocupado se isso é uma solução para produção. E a minha resposta é sim, isso é para produção. Inclusive, o site da AlgaWorks está desse jeito. A gente tem algumas instâncias rodando com FAT-jar. A vantagem disso é que você tem um trabalho de configuração mínimo, praticamente, ou zero, né, no caso, né? Porque você não tem que ficar... Primeiro, você não tem que se preocupar com problemas de dependências, né? Quando você faz deploy, por exemplo, de 10 aplicações dentro de um mesmo container, às vezes uma aplicação depende de uma biblioteca de uma versão específica, outra aplicação depende de outra biblioteca de uma outra versão específica. E aí você tem conflito, é a palavra que eu queria achar, conflito de versões. Com FAT-jar isso não existe, porque se você tem duas aplicações, você vai rodar dois FAT-jars. Você não vai ter conflito de versões de bibliotecas, por exemplo, de dependências, né? Isso é um dos motivos já que eu vejo como vantagem. Então, continuando, mais vantagens. Se você quer mudar de servidor, quer rodar agora em outro servidor, você não tem aquele tempo de preparação do servidor, que antigamente era assim, né? A gente tinha que editar um monte de XML, fazer um monte de configurações, colocar as bibliotecas mas muitas bibliotecas a gente colocava externo à aplicação, ou seja, o container tem aquelas dependências, algumas dependências, e a aplicação não tinha diretamente aquelas dependências, usava a dependência do próprio container. Tinha vários detalhezinhos assim, e muitas vezes, inclusive, a gente desenvolvia aplicações em desenvolvimento, funcionava, ia colocar em produção, não funcionava, aí você vai ver, por quê? Porque eu tenho que mexer no XML aqui, fazer uma configuração, porque tem que colocar uma dependência aqui numa versão específica, no produção está outra versão específica. A gente não tem esse tipo de problema com FAT-jar. Então, na minha opinião, é muito melhor, e é assim que a gente faz na AlgaWorks. Deixa eu te mostrar aqui nosso ambiente de produção, na Pivotal Web Services. O site da AlgaWorks, a plataforma de ensino está hospedado aqui, né? A gente tem duas instâncias, veja, a gente tem duas instâncias aqui, cada uma com menos de 500 MB de memória, ocupando pouca coisa de disco. Uptime de mais de 2 dias. Quando uma instância cai, o próprio serviço já levanta de novo. Tá? Então, é muito tranquilo. Você pode usar, por exemplo, Heroku, ou até mesmo colocar em Docker, ou qualquer outro fornecedor de nuvem, ou não. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que para a gente colocar a nossa aplicação no ar, na nuvem aqui, no caso, é só um exemplo, tá? No caso, a gente usa o Pivotal Web Services. A gente não teve que mexer em nenhum XML, a gente não teve nenhum problema de dependência, simplesmente a gente fala, esse é o jar da minha aplicação, roda aí. E o nosso fornecedor vai lá e roda o jar. Muito fácil, né?